Queridos irmãos, é com muita alegria que nesse dia 21 de março, nessa segunda-feira, queremos nos pôr nessa escuta da Palavra de Deus. E temos vindo durante esses dias meditando sobre a graça do acompanhamento, sobre a graça daquilo que é o acompanhamento e os vários tipos de acompanhamento. E hoje vamos ver no número 113 do nosso livro de vida como é que o acompanhamento espiritual vai evoluindo ao longo das diferentes etapas de engajamento na comunidade. Nos primeiros anos de engajamento temporário, o formador comunitário é o responsável pelo acompanhamento espiritual. O comunitário vê com ele tudo o que é importante para a sua vida e missão. O formador tem em conta também a condução desta pessoa. Também é consultado para tudo o que diz respeito aos votos e à ordenação. As coisas mais íntimas podem ser vistas com o formador geral, o seu delegado ou com o confessor. Este último pode dizer ao seu dirigido, em consciência, você deve falar disso ao seu superior. O moderador geral dá uma lista de confessores regulares da comunidade, deixando a cada um a liberdade de escolher. Da mesma forma, para o acompanhamento, no caso dos engajados definitivos. O formador pessoal segue um acompanhamento de coração e da alma, guardando estrita confidencialidade daquilo que lhe foi confiado. Este deve sempre ser um acompanhador interno da comunidade. Fazemos nossa a linha de conduta do fundador dos Irmãozinhos e Irmãzinhas de Jesus, Charles de Foucault. O fato de buscar habitualmente a direção espiritual junto a padres estranhos à fraternidade não está conforme a nossa própria linha de espiritualidade, da simplicidade, da pobreza e do despojamento da fraternidade. E longe de ajudar a generosidade, faz diminuir muitas vezes a obediência, a coragem, a simplicidade, o esquecimento de si e a unidade da comunidade. Todos esses inconvenientes não são ilusórios e foram muitas vezes constatados. Neste sentido, um membro da comunidade não pode ser acompanhado por alguém exterior à comunidade. Se não acontece muitas vezes que a pessoa acompanhada se encontra dividida entre dois polos. De uma parte, aquilo que lhe é pedido dito e pedido pelos seus responsáveis da comunidade, que a veem viver, e de outra parte o acompanhador externo a quem ela se confia com o risco de faltar de total objetividade sobre a sua vida comunitária. Parece-nos bom guardar este princípio. Então, tão importante esse número 113 que explica que ao longo das nossas etapas de crescimento nós vamos evoluindo, nós vamos desejando e aspirando a novas coisas, mas devemos guardar uma graça, que é o fato de sermos acompanhados por alguém do nosso carisma. Porque esse alguém vai nos fazer crescer e não diminuir na obediência, na coragem, na simplicidade, no esquecimento de si e na unidade à comunidade. Senão a pessoa está como que dividida entre aquilo que a pessoa que te vê viver e que te conhece, porque nós manifestamos na nossa vida quem somos, e aqueles irmãos que vivem uma vida tão profunda e estreita conosco vêm, e aquilo que alguém de passagem vai receber do bom Deus. Charles de Foucault vai ser canonizado nesse dia 15 de maio em Roma pelo Santo Padre com 10 outros beatos. E é ele que defende isso para a sua comunidade. Podermos aceitar os acompanhadores que Deus nos dá e ao mesmo tempo que nos veem viver, diante dos quais nós não podemos mentir, nós não podemos omitir aquilo que somos, porque está nu e descoberto quem somos numa vida comunitária. É um caminho de simplicidade, é um caminho de maior obediência, mas é também um caminho que guarda a unidade da comunidade. Então, somos chamados a viver essa graça de nos deixarmos acompanhar e para a confissão, claro que temos uma lista de confessores regulares que é posta à nossa disposição e que é determinada também pelo moderador geral nas várias casas, reconhecendo os padres que têm o carisma de confessar também pessoas que vivem uma vida regular, segundo uma regra de vida, segundo um carisma que é próprio. Temos a alegria de poder assim crescer na nossa vocação ao longo dos vários anos de acompanhamento espiritual.
Qual é então a diferença daqueles que têm poucos anos de engajamento e aqueles que são engajados para toda a vida? É que nos primeiros anos a pessoa é chamada justamente a trabalhar esse acompanhamento com alguém que te é delegado. Quer dizer que é a comunidade que te acolhe, que conhece o carisma e que vai determinar uma pessoa para te acompanhar nesse período. E depois dos engajamentos definitivos, de uma lista de irmãos reconhecidos nesse ministério, você vai poder ter uma certa escolha. Claro que em fraternidades pequenas ou em novas fundações, às vezes há apenas uma pessoa que tem esse ministério. Em casas grandes é mais fácil termos vários acompanhadores diante dos quais um engajado definitivo pode escolher qual ele deseja abrir a sua confiança, a sua consciência. Segunda Reis 5, nesse dia, nos é dada essa palavra bonita. Naamã, chefe do exército do rei de Arã, gozava de grande consideração e prestígio junto do seu senhor, pois fora por meio dele que o Senhor concedera a vitória aos arameus. Mas esse homem era leproso. Ora, os arameus, numa incursão, tinham levado do território de Israel uma moça que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua patroa: bastaria meu amo se apresentar ao profeta da Samaria, e ele o livraria da lepra. Naamã foi informar o seu senhor. A moça que veio para a terra de Israel falou isso e isso. O rei de Arã respondeu: vai, que eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes de gala. Entregou ao rei de Israel a carta que dizia: ao mesmo tempo que esta carta te chegar às mãos, envio-te o meu servo Naamã para que o cures da lepra. E ao ler a carta, o rei de Israel rasgou suas vestes e disse: acaso sou um Deus que possa dar a morte e a vida, para que este me mande um homem para eu curá-lo da lepra? Vê-se bem que ele anda buscando pretextos contra mim. Mas quando Eliseu soube que o rei de Israel havia resgatado as vestes, mandou-lhe dizer: por que resgataste as vestes? Que ele venha a mim, para que saiba que há um profeta em Israel. Naamã chegou com o seu carro e os seus cavalos e parou à porta da casa do Eliseu. Este mandou um mensageiro dizer-lhe: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e tua carne te será restituída e ficará limpa. Naamã, irritado, retirou-se, dizendo: eu pensava comigo, certamente ele sairá e se apresentará pessoalmente, depois invocará o nome do Senhor, seu Deus, agitará a mão sobre o lugar infectado e me curará da lepra. Porventura, os rios de Damasco, o Abana e o Farfar não valem mais do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para ficar purificado? E, voltando as costas, retirou-se indignado. Mas seus servos aproximaram-se dele e disseram-lhe: meu pai, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não o terias feito? Quanto mais agora que ele te diz: lava-te e ficarás purificado. Desceu, pois, e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme a ordem de Eliseu. Sua carne se tornou sadia, como a de uma criança, e ficou limpa. Ele voltou à casa de Eliseu com todo o seu séquito. Entrou, apresentou-se diante dele e disse: agora sei que não há Deus em toda a terra, a não ser em Israel. Tão bela essa passagem, primeiro porque quem intercede pela cura desse chefe de exército, Naamã, que se tornou, depois de ser muito elogiado, porque a vitória de Deus tinha sido dada através dele, mas depois de ter sido tão elogiado, vive uma grande humilhação, que era ter lepra. Quem intercede por ele, tanto no primeiro momento como no segundo, são os seus servos. Então Deus pode nos conduzir através de pessoas muito simples, que são voz de Deus, que são a repetição, a lembrança do desejo de Deus para as nossas almas. Mas também essa passagem é extraordinária para nos lembrar que não é um acompanhador que faz algo. Aqui, Naamã queria que o acompanhador levantasse, se fosse ter com ele diretamente, invocasse o nome do Senhor, agitasse as mãos sobre ele, colocasse a mão sobre o lugar da lepra, ou seja,
o Naamã queria que se manifestasse a autoridade, o poder de cura de uma pessoa. E justamente nessa forma tão discreta, nessa forma tão simples do profeta Eliseu, se vê que é Deus que cura. O acompanhador deve saber ser presente e deixar Deus agir através dele, mas ao mesmo tempo o acompanhador deve ser discreto e não dar a ilusão que ele tem poder para curar ou para determinar a vida daquela pessoa. Lava-te 7 vezes no Rio Jordão. Coisa tão simples que vai revoltar Naamã, que vai querer não prestar atenção, mas depois, de novo, ajudado por uma pessoa humilde, um servo, ele vai aceitar e se vê curado. Agora sei que não há Deus em toda a terra, a não ser em Israel. A presença do acompanhador deve levar a pessoa à experiência de Deus, a uma experiência tão profunda que ela sai do acompanhamento, ela sai da experiência de ser acompanhada com uma maior graça de gratidão a Deus, com uma graça de união mais profunda a Deus. O acompanhador é apenas um instrumento, o importante é que aquela alma escute Deus, una-se a Deus, faça a vontade de Deus. E aqui vamos escutar esse Salmo 41 que diz justamente: como uma corça bramindo por águas correntes, assim a minha alma está bramindo por ti, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando voltarei a ver a face de Deus? Envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão, levando-me à tua montanha sagrada e às tuas moradas. Eu irei ao altar de Deus, ao Deus que me alegra. Vou exultar, celebrando com a harpa, ó Deus, ó meu Deus. O acompanhador é apenas instrumento para que a alma diga: eu irei ao altar de Deus, ao Deus que me alegra. Quer dizer que a graça do acompanhamento espiritual finalmente é um trampolim para fazer com que a alma decida decididamente se unir mais a Deus. Lucas 4, em seguida acrescentou Jesus: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo que havia em Israel muitas viúvas nos dias de Elias, quando por 3 anos e 6 meses o céu permaneceu fechado e uma grande fome devastou toda a região. Elias, no entanto, não foi enviado a nenhuma delas, exceto a uma viúva em Sarepta, na região da Sidônia. Havia igualmente muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas a nenhum deles foi purificado, a não ser o sírio de Naamã. Diante dessas palavras, todos na sinagoga se enfureceram e, levantando-se, expulsaram-nos para fora da cidade e o conduziam até o cimo da colina sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de precipitá-lo de lá. Ele, porém, passando no meio deles, prosseguia o seu caminho. Essa palavra é uma palavra lapidar. O profeta, que muitas vezes é o acompanhador, não será bem recebido, não será bem compreendido, pode até ser caluniado, atacado, mas o profeta, o acompanhador, deve continuar o seu caminho. Santa Teresinha do Menino Jesus tem uma frase muito forte que diz: perdi o medo de fazer guerra às almas. Ela que era tão sensível, ela que era tão presa ao olhar das criaturas, um dia, como mestra de noviças, vai perceber que cada alma é uma alma e que cada alma precisa de um tratamento diferente. E não devemos querer agradar às almas, querer receber reconhecimento das almas, mas sim ser canal da graça de Deus para aqueles que Deus nos envia. E às vezes aqueles que nós mais gostaríamos de ajudar, ou seja, os nossos, não reconhecem, não se abrem, não aceitam, tal como o povo judeu não reconheceu, não se abriu à presença do Messias. Ao contrário, tentou matá-lo. E aqui nós vamos vendo Jesus que passa no meio deles e prossegue o seu caminho. Então, se você é acompanhador, se você é formador, saiba que devemos muitas vezes fazer essa mesma experiência, de não ser bem compreendido, não ser bem aceito, mas de continuar o nosso carisma, o nosso caminho, de continuar aquilo que Deus pede a cada um de nós. Hoje, das homilias de São Basílio Magno, bispo do século IV, vai nos exortar a nos gloriarmos somente no Senhor. Não se glorie o sábio em seu saber, nem se glorie o forte da sua força, nem o rico da sua riqueza.
Qual é o verdadeiro motivo de glória e em que consiste a grandeza do homem? Quem se glorie, glorie-se nisto, em conhecer e em compreender que eu sou o Senhor. A nobreza do homem, a sua glória, a sua dignidade consistem em saber onde está a verdadeira grandeza, aderir a ela e buscar a glória que procede do Senhor da glória. Quem se glorie, que se glorie no Senhor. Por isso é perfeito e legítimo que nos gloriemos no Senhor quando, longe de nos orgulharmos da nossa própria justiça, reconhecemos que realmente estamos destituídos dela e só pela fé em Cristo somos justificados. Por isso, sejamos muito humildes diante da presença de Deus e saibamos que toda a sabedoria, todo o bom acompanhamento é um dom que vem dele. Que o Senhor nos abençoe a cada um de nós nesse dia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. O Papa Francisco decidiu consagrar a Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria no próximo dia 25 de março. Este é um ato cheio de significado nestes tempos conturbados que vivemos. Este é um ato profundamente ligado a Fátima e à sua mensagem. Ligado a Fátima e à sua mensagem porque, neste lugar, Nossa Senhora pediu precisamente a consagração ao seu Imaculado Coração. Um ato ligado a Fátima porque este é um lugar profundamente unido ao Santo Padre e este é um ato do Santo Padre, é a vontade expressa do Papa Francisco, mas uma ligação a Fátima ainda porque este é lugar de paz, lugar onde diariamente se reza pela paz. Este ato de consagração pretende, nestes tempos, ser uma prece pela paz no mundo e, concretamente, pela paz na Ucrânia. E por isso, aqui no Santuário de Fátima, preparamos-nos desde já para este tão importante ato de consagração que o Santo Padre fará em Roma, enviando também um seu legado para o fazer aqui na Capelinha das Aparições.